Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. E o Irma perdeu a força, isso depois de deixar mais de 40 mortos no Caribe e nos Estados Unidos. Na Flórida, mais da metade da população está sem energia. A tempestade, agora não é mais furacão, é uma tempestade, seguiu rumo aos estados da Geórgia e do Alabama. A tempestade tropical Irma chegou ontem à noite ao estado da Geórgia e trouxe ventos fortes, chuva e alagamento. Os efeitos também foram sentidos na Carolina do Sul. Charleston entrou em estado de emergência por causa das enchentes. Ainda na Flórida, a chuva deixou boa parte de Jacksonville debaixo d'água. Mas a região mais afetada foi Florida Keys, onde o Irma chegou no domingo ainda como furacão categoria 4. Aqui em Miami, 24 horas depois da passagem do furacão Irma, alguns bairros que receberam ordens da prefeitura para serem esvaziados continuam fechados, inclusive para os moradores. É o caso desse aqui, Miami Beach. As únicas pessoas que estão aqui hoje são aquelas que desafiaram essa ordem. Os danos por aqui foram menores do que se imaginava e, mesmo assim, impressionantes. Ilana encarou o furacão por aqui mesmo. Disse que se sentia mais segura na casa de uma amiga que foi construída para ser a prova de furacões. Ela diz que foi um bom teste e funcionou. Na maior parte da cidade, a água já baixou, mas a devastação causada pelo vento criou cenários desoladores, nas ruas e no mar. Amanda e a família dela nunca tinham passado por um furacão antes. Aqui estava completamente cheio de água até os prédios. A gente passeia aqui com eles todos os finais de semana e você passar por uma sensação de que parece que vai morrer, parece que amanhã não vai acontecer. A maior dificuldade no momento é a falta de energia. Em toda a Flórida, mais de 7 milhões de residências estão sem luz, um problema que atinge mais de 60% do estado. Segundo as primeiras estimativas, os prejuízos na Flórida passam dos 50 bilhões de dólares. Ontem, 10 mil voos foram cancelados. Hoje, os principais aeroportos do estado começam a operar parcialmente. Os parques temáticos de Orlando também devem abrir nesta terça-feira, depois de 2 dias fechados. A previsão é que, ao longo do dia, a depressão tropical avance para o Alabama e o Tennessee. 65 brasileiros estão em ilhas do Caribe que foram atingidas pelo furacão Irma e ainda não conseguiram voltar aqui para o Brasil. Um avião da Força Aérea deve decolar hoje de Nova York para resgatar os brasileiros, Glória. Pois é, mas não está tão fácil assim, né, Chico e Ana? Esse resgate vai depender das condições do tempo na região e da situação do aeroporto na área mais atingida pelo furacão. E as famílias desses brasileiros sofrem aqui no Brasil, né, claro, com a falta de notícias, como mostra a repórter Elaine Basti. A médica Mariana Fischer está grávida e foi com o marido e a filha de 3 anos passear em São Martinho, no Caribe. Foi surpreendida pelo furacão. Foi horrível, a ilha está completamente destruída, não sobrou nada. Graças a Deus com a gente não aconteceu nada, a gente está bem, ninguém se machucou. Depois disso, os parentes ficaram 3 dias sem receber notícias. A família o tempo todo reunida e se comunicando e falando, mas o ruim é que ninguém tem uma informação muito precisa para dar, né? Então é um mar de angústia. Só ontem, os parentes no Rio Grande do Sul ficaram sabendo que a médica, o marido e a filha embarcaram num avião da aeronáutica francesa para a ilha de Martinica. Estão num hotel, bem alimentados, mas não sabem como vão voltar ao Brasil. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, 65 brasileiros estão nas ilhas do Caribe atingidas pelo furacão. 32 em São Martinho, uma ilha dividida entre a Holanda e a França. 11 nas ilhas britânicas de Turcas e Caicos. E 22 na de Tortola. O Itamaraty diz que entrou em contato com esses países para saber como estava o plano de socorro. E um avião da FAB deve ir hoje resgatar os brasileiros em São Martinho. Mas isso vai depender das condições do aeroporto e da meteorologia. Os brasileiros que estavam na Flórida também passaram sufoco. Estas imagens foram gravadas ontem pela Tatiana, que foi para os Estados Unidos fazer um curso de inglês. Nós falamos com ela por Skype. Mas eu fiz 10 dias de curso, porque aí com a notícia a escola fechou as portas e tem previsão de volta na quarta-feira. Mas ainda também não é certeza, porque a cidade está sem luz até agora.
Ela decidiu escapar da rota do Irma com uma família de amigos. Saíram de São Petersburgo, na Flórida, e seguiram para o norte. Dormiram uma madrugada no carro, já no estado da Geórgia, e acabaram se hospedando em Newnan. Dá medo, né? Eu tenho uma filha de 5 anos, Elaine. Então, acho que o que eu mais penso é nela. Nós falamos por telefone com a Cristina, que está em uma casa alugada por temporada em Orlando, na Flórida. O vento atrapalhou muito a ligação. Vocês estão abastecidos de comida aí? Estão conseguindo comprar coisas no mercado para se abastecer na casa? A gente está abastecido, mas assim, como a gente não tem luz, não dá para você fazer um arroz, uma coisa para criança, a gente está incomodando um pouco, né? Aqui em São Paulo, é claro que a família está preocupada. O Caio é sobrinho da Cristina, mas ele conhece muito mais gente que está lá na casa, né, Caio? Exatamente. A gente ficou muito preocupado, né? Porque toda a nossa família praticamente está lá. Tem irmão, sobrinho, mãe, amigo de irmão, cunhado, sogro do meu irmão. Então, assim, tem muita gente no lugar e é um lugar que hoje está muito perigoso, né? Agora, acho que o pior já passou, né? E eles estão esperançosos aí que vão conseguir curtir o restante da viagem. Tomara, né? O Itamaraty diz que está em contato com o governo britânico para retirar os brasileiros que estão em Tortola, porque o aeroporto não permite aterrissagens depois da passagem do furacão. Chico e Ana Paula. Agora é ter paciência, né? Obrigada, Glória. E a gente mostra agora um caso de desperdício de dinheiro público. Dinheiro público some por corrupção e some por desperdício, por falta de gestão. O governo gastou R$1 bilhão para construir uma estatal que deveria produzir remédios para quem tem doenças do sangue. Essa obra parou e o governo continua gastando uma fortuna, agora com medicamentos importados. De 3 em 3 meses, Luiz vem ao Hemocentro do Recife buscar remédios para evitar hemorragia. O que acontece é que se sofremos uma pancada ou um corte, o sangramento ele não vai parar com facilidade, né? Ele vai se estender. Ele é um dos 12 mil brasileiros que tem hemofilia, uma doença que prejudica a coagulação do sangue. A maioria dos pacientes faz o tratamento com medicamentos hemoderivados, que não são produzidos no Brasil. O Ministério da Saúde gasta em média R$800 milhões por ano para comprar esses remédios no exterior e fornecê-los aos pacientes pelo SUS. Para tentar reduzir esse gasto, o governo federal criou em 2005 a Hemobras, uma estatal que deveria recolher o plasma sanguíneo, que não é usado nos hospitais, e produzir os medicamentos derivados do sangue. A fábrica da Hemobras só começou a ser construída em 2010, na cidade de Goiânia, em Pernambuco. Deveria ter ficado pronta no ano passado, mas desde novembro as obras estão paradas, porque o Tribunal de Contas da União viu irregularidades na construção e recomendou que o contrato com o consórcio responsável fosse cancelado. Até agora, o governo já gastou quase R$1 bilhão e apenas um setor da fábrica está funcionando, o que recebe e armazena as bolsas de plasma. Só uma parte dos equipamentos foi instalada. O resto está guardado em um depósito coberto com uma lona ou embalado de improviso, também do lado de fora. Em 2015, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal apontaram desvio de dinheiro e os antigos gestores da Hemobras foram afastados. A nova diretoria está fazendo uma auditoria e só depois disso outra empresa poderá ser contratada para terminar a obra. A partir dos contratos repactuados e dos investimentos garantidos, 5 anos é o tempo que a gente estima para que a transferência seja concluída. Mas esses contratos ainda não foram repactuados? Não, ainda não. O sangue recolhido pela Hemobras vinha sendo enviado à Europa como matéria-prima para retornar ao Brasil transformado em remédios. Mas no ano passado, o laboratório francês LFB, outro parceiro da Hemobras, perdeu a licença da Anvisa que permitia essa operação. Faz 9 meses que nenhuma bolsa de plasma é enviada para a França. Agora, o Ministério Público Federal pediu na Justiça que a União contrate em no máximo 6 meses uma nova empresa para transformar em medicamentos o plasma que já está armazenado pela Hemobras. Os procuradores apuraram que, se isso não for feito logo, o material corre o risco de ter que ser descartado. A empresa está fazendo as adequações necessárias para recuperar esse certificado. Paralelamente, o Ministério da Saúde está preparando uma licitação para fazer um fracionamento de uma parte desse plasma que está estocado. Para esse médico que acompanhou a criação da Hemobras desde o início, quanto mais rápido a obra terminar,
melhor para a população. A Hemobras funcionando, a gente iria economizar muitos milhões de dólares em produtos importados que o SUS gasta hoje para servir a população brasileira. Esse dinheiro poderia ser aplicado em outras áreas do SUS que necessitamos. Poderia, né? O laboratório francês LFB recorreu da decisão da Anvisa que suspendeu o certificado de boas práticas. O consórcio responsável pela obra nega que tenha havido irregularidades ou qualquer prejuízo para a Hemobras. E o Ministério da Saúde também informou que o país está abastecido de hemoderivados até o primeiro semestre de 2018 e que busca uma solução para concluir a fábrica da Hemobras. Está sem energia. A tempestade, agora não é mais furacão, é uma tempestade, seguiu rumo aos estados da Geórgia e do Alabama. A tempestade tropical Irma chegou ontem à noite ao estado da Geórgia e trouxe ventos fortes, chuva e alagamento. Os efeitos também foram sentidos na Carolina do Sul. Charleston entrou em estado de emergência por causa das enchentes. Ainda na Flórida, a chuva deixou boa parte de Jacksonville debaixo d'água. Mas a região mais afetada foi Florida Keys, onde o Irma chegou no domingo ainda como furacão categoria 4. Aqui em Miami, 24 horas depois da passagem do furacão Irma, alguns bairros que receberam ordens da prefeitura para serem esvaziados continuam fechados, inclusive para os moradores. É o caso desse aqui, Miami Beach. As únicas pessoas que estão aqui hoje são aquelas que desafiaram essa ordem. Os danos por aqui foram menores do que se imaginava e, mesmo assim, impressionantes. Ilana encarou o furacão por aqui mesmo. Disse que se sentia mais segura na casa de uma amiga que foi construída para ser a prova de furacões. Ela diz que foi um bom teste e funcionou. Na maior parte da cidade, a água já baixou, mas a devastação causada pelo vento criou cenários desoladores, nas ruas e no mar. Amanda e a família dela nunca tinham passado por um furacão antes. Aqui estava completamente cheio de água até os prédios. A gente passeia aqui com eles todos os finais de semana e você passar por uma sensação de que parece que vai morrer, parece que amanhã não vai acontecer. A maior dificuldade no momento é a falta de energia. Em toda a Flórida, mais de 7 milhões de residências estão sem luz, um problema que atinge mais de 60% do estado. Segundo as primeiras estimativas, os prejuízos na Flórida passam dos 50 bilhões de dólares. Ontem, 10 mil voos foram cancelados. Hoje, os principais aeroportos do estado começam a operar parcialmente. Os parques temáticos de Orlando também devem abrir nesta terça-feira, depois de 2 dias fechados. A previsão é que, ao longo do dia, a depressão tropical avance para o Alabama e o Tennessee. 65 brasileiros estão em ilhas do Caribe que foram atingidas pelo furacão Irma e ainda não conseguiram voltar aqui para o Brasil. Um avião da Força Aérea deve decolar hoje de Nova York para resgatar os brasileiros, Glória. Pois é, mas não está tão fácil assim, né, Chico e Ana? Esse resgate vai depender das condições do tempo na região e da situação do aeroporto na área mais atingida pelo furacão. E as famílias desses brasileiros sofrem aqui no Brasil, né, claro, com a falta de notícias, como mostra a repórter Elaine Basti. A médica Mariana Fischer está grávida e foi com o marido. Sogro do meu irmão, então assim, tem muita gente no lugar e é um lugar que hoje está muito perigoso, né? Agora acho que o pior já passou, né? E eles estão esperançosos aí que vão conseguir curtir o restante da viagem. Tomara, né? O Itamaraty diz que está em contato com o governo britânico para retirar os brasileiros que estão em Tortola, porque o aeroporto não permite aterrissagens depois da passagem do furacão. Chico e Ana Paula. Agora é ter paciência, né? Obrigada, Glória. E a gente mostra agora um caso de desperdício de dinheiro público. Dinheiro público some por corrupção e some por desperdício, por falta de gestão. O governo gastou R$1 bilhão para construir uma estatal que deveria produzir remédios para quem tem doenças no sangue. Essa obra parou e o governo continua gastando uma fortuna, agora com medicamentos importados. De 3 em 3 meses, Luiz vem ao Hemocentro do Recife buscar remédios para evitar a hemorragia. O que acontece é que se sofremos uma pancada ou um corte, o sangramento ele não vai parar com facilidade, né? Ele vai se estender.
Ele é um dos 12 mil brasileiros que tem hemofilia, uma doença que prejudica a coagulação do sangue. A maioria dos pacientes faz o tratamento com medicamentos hemoderivados, que não são produzidos no Brasil. O Ministério da Saúde gasta em média 800 milhões de reais por ano para comprar esses remédios no exterior e fornecê-los aos pacientes pelo SUS. Para tentar reduzir esse gasto, o governo federal criou em 2005 a Hemobras, uma estatal que deveria recolher o plasma sanguíneo, que não é usado nos hospitais, e produzir os medicamentos derivados do sangue. A fábrica da Hemobras só começou a ser construída em 2010, na cidade de Goiânia, em Pernambuco. Deveria ter ficado pronta no ano passado, mas desde novembro as obras estão paradas, porque o Tribunal de Contas da União viu irregularidades na construção e recomendou que o contrato com o consórcio responsável fosse cancelado. Até agora, o governo já gastou quase R$1 bilhão e apenas um setor da fábrica está funcionando, o que recebe e armazena as bolsas de plasma. Só uma parte dos equipamentos foi instalada. O resto está guardado em um depósito coberto com uma lona ou embalado de improviso, também do lado de fora. Em 2015, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal apontaram desvio de dinheiro e os antigos gestores da Hemobras foram afastados. A nova diretoria está fazendo uma auditoria e só depois disso outra empresa poderá ser contratada para terminar a obra. A partir dos contratos repactuados e dos investimentos garantidos, 5 anos é o tempo que a gente estima para que a transferência seja concluída. Mas esses contratos ainda não foram repactuados? Não, ainda não. O sangue recolhido pela Hemobras vinha sendo enviado à Europa como matéria-prima para retornar ao Brasil transformado em remédios. Mas no ano passado, o laboratório francês LFB... E ao longo do dia, a depressão tropical avança para o Alabama e o Tennessee. 65 brasileiros estão em ilhas do Caribe que foram atingidas pelo furacão Irma e ainda não conseguiram voltar aqui para o Brasil. Um avião da Força Aérea deve decolar hoje de Nova York para resgatar os brasileiros, Glória. Pois é, mas não está tão fácil assim, né, Chico e Ana? Esse resgate vai depender das condições do tempo na região e da situação do aeroporto na área mais atingida pelo furacão. E as famílias desses brasileiros sofrem aqui no Brasil, né, claro, com a falta de notícias, como mostra a repórter Elaine Basti. A médica Mariana Fischer está grávida e foi com o marido e a filha de 3 anos passear em São Martinho, no Caribe. Foi surpreendida pelo furacão. Foi horrível, a ilha está completamente destruída, não sobrou nada. Graças a Deus com a gente não aconteceu nada, a gente está bem, ninguém se machucou. Depois disso, os parentes ficaram 3 dias sem receber notícias. A família o tempo todo reunida e se comunicando e falando, mas o ruim é que ninguém tem uma informação muito precisa para dar, né? Então é um mar de angústia. Só ontem, os parentes no Rio Grande do Sul ficaram sabendo que a médica, o marido e a filha embarcaram num avião da Aeronáutica Francesa para a ilha de Martinica. Estão num hotel, bem alimentados, mas não sabem como vão voltar ao Brasil. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, 65 brasileiros estão nas ilhas do Caribe atingidas pelo furacão. 32 em São Martinho, uma ilha dividida entre a Holanda e a França. 11 nas ilhas britânicas de Turcas e Caicos. E 22 na de Tortola. O Itamaraty diz que entrou em contato com esses países para saber como estava o plano de socorro. E um avião da FAB deve ir hoje resgatar os brasileiros em São Martinho. Mas isso vai depender das condições do aeroporto e da meteorologia. Os brasileiros que estavam na Flórida também passaram sufoco. Estas imagens foram gravadas ontem pela Tatiana, que foi para os Estados Unidos fazer um curso de inglês. Nós falamos com ela por Skype. Mas eu fiz 10 dias de curso, porque aí com a notícia a escola fechou as portas e tem previsão de volta na quarta-feira. Mas ainda também não é certeza, porque a cidade está sem luz até agora. Ela decidiu escapar da rota do Irma com uma família de amigos. Saíram de São Petersburgo, na Flórida, e seguiram para o norte. Dormiram uma madrugada no carro, já no estado da Geórgia, e acabaram se hospedando em Newnan. Dá medo, né? Eu tenho uma filha de 5 anos, Elaine. Então, acho que o que eu mais penso é nela. Nós falamos por telefone com a Cristina, que está em uma casa alugada por temporada em Orlando, na Flórida. O vento atrapalhou muito a ligação. Vocês estão abastecidos de comida aí? Estão conseguindo comprar coisas no mercado para se abastecer na casa? A gente está abastecido, mas assim, como a gente não tem